de volta para mais um bloco do programa Nossa Escola Dominical, programa do PEC, programa de Educação Cristã Continuada. Muito bom tê-lo conosco, obrigado pela sua preferência, por abrir esse tempo, esse período do seu dia para receber um pouco mais da mensagem e preparar a sua aula de escola dominical. Como eu sempre falo, que seja extraordinária, que Deus possa usar a sua vida para tocar professores, alunos e que seja uma bênção. Hoje nós estamos na lição de número 11, página 63 da nossa revista. No primeiro bloco nós vimos aqui o ponto de número 1, o dever solene. Falamos sobre a fidelidade na pregação, a predição à apostasia e a fidelidade suprema a Deus. E agora nós vamos estudar o ponto de número 2, combati um bom combate. Mas antes de entrar nisso, muita gente me pergunta o que é isso que eu uso aqui, esse adereço. É o nosso aplicativo do PEC. Você pode baixar ele em todas as plataformas, no Google Play ou no iOS. É só colocar lá a Revista da Escola Dominical ou então Programa de Educação Cristã Continuada. E aqui, ó, você vai pegar esse aplicativozinho aqui, olha que interessante. E aqui você tem uma biblioteca da nossa Revista Escola Dominical. Todas as edições, todos os assuntos, você pode guardar aí, comprar. Aqui está o meu, ó, nossa revista do dia. E eu quero continuar aqui no nosso ponto de número 2, combati o bom combate, a partir do versículo 6 de Timóteo. No último bloco você percebeu que eu li todo o capítulo. Eu quero incentivar você, professor, a abrir a sua aula lendo todo o capítulo. Na verdade, a maior aula é só a gente ler o capítulo. Tudo se encaixa quando a gente lê a Bíblia e depois só separa alguns pontos específicos. O ponto de número 2, agora Paulo fala da sua carreira e do seu combate e da sua fé. Eu quero abrir esse ponto aqui perguntando, e na verdade refletindo, quem foi esse apóstolo Paulo? Quem foi esse grande homem de Deus que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé? Paulo foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, talvez um dos homens mais notáveis do Novo Testamento. Passou por um processo de transformação lindo, maravilhoso, perseguidor. A Bíblia diz que ele respirava ódio contra o povo de Deus. Ele conseguia cartas às autoridades para poder segregar famílias, separar, dividir, quebrar igrejas. E no meio desse caminho, Deus marca um encontro. No caminho de Damasco, o próprio Jesus aparece, evangeliza Saulo, então na época, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E agora ele entra num processo de anonimato. Durante 10 anos ninguém sabe quem esse homem é. E depois Deus vai trabalhando na vida dele. E esse homem, Paulo, agora que teve o seu nome profeticamente mudado por Deus, ele se torna o maior plantador de igrejas da história da época neotestamentária. Ele pega toda a Europa, todo mundo conhecido daquela época. Note que hoje já é difícil você chegar numa cidade. Aqui no Brasil ainda tem locais que não tem igrejas. E você, do nada, plantar uma igreja. Imagine, muita gente, a gente chega até num país que tem tradição católica. É até fácil, porque as pessoas sabem quem é Jesus, tem uma noção do que é o Espírito Santo. Imagine só onde ninguém sabe o que é Jesus, onde ninguém sabe o que é isso. Paulo, ele plantou ao longo de 30 grandes cidades, igrejas em cada local daqueles, e agora Paulo está passando. Paulo está no fim da sua vida e ele está preparando uma nova geração para assumir a igreja. Dentre eles, Timóteo, que nós estamos estudando aqui, foi para Éfeso, e a partir da próxima lição, Tito, que foi também para Creta, para a grande ilha de Creta, para plantar aquela igreja. Então esse apóstolo Paulo agora está no fim da sua carreira, e eu acho interessante que no versículo 6, olha o que ele diz no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida já é chegado. E o versículo 7, que é o nosso texto áureo, eu quero aqui refletir com você, declarar, celebrar com você o que está escrito: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha que coisa linda. Como é que Paulo consegue, após passar tudo o que ele passou, olhar para a sua vida com um olhar de gratidão e para frente? Note que Paulo, ele não está olhando para trás. Paulo está dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo está agora dentro de um calabouço, dentro de uma masmorra. Paulo está no seu segundo período de prisão, um local frio, um local úmido, um local solitário. Paulo teria todos os motivos, cheio de cicatrizes e marcas nas suas costas, atrás. Paulo, dentro de pouquíssimo tempo, seria, como diz a tradição, degolado e decapitado, mas Paulo agora consegue olhar para a sua vida com um olhar de gratidão, dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Meu coração, ele não está amargo, meu coração não está entristecido por Deus, muito pelo contrário.
Paulo aqui, ele agora inspira uma geração nova, chama Timóteo à responsabilidade e ele fala desse bom combate, ele fala dessa boa carreira e ele fala dessa boa fé. E ele convida Timóteo agora para que Timóteo viesse visitá-lo. Olha o que está escrito ali a partir do versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Mais uma vez, como Paulo era uma pessoa formidável, no meio do seu momento mais difícil, alguém que investiu tanto em pessoas, ele aqui menciona que Demas, amando o mundo presente, abandonou, deixou Paulo e agora ele convida Timóteo e ele pede que Timóteo trouxesse a capa, porque fazia frio, trouxesse o pergaminho para que eles estivessem juntos naquele último dia. E eu amo o que ele diz a partir do versículo 15, e eu completo com isso, quero entrar na nossa verdade prática da lição 11, e depois disso nós vamos lá para o tempo central, para aprender um pouco no nosso contexto de igreja. Mas versículo 15, tu guarda-te, no versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por seu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim Paulo conclui e ele manda algumas saudações no fim, algumas pessoas muito especiais à sua carta de 2 Timóteo. Vamos para a aplicação pessoal? Olha o que está escrito. É possível completarmos bem a nossa carreira cristã sem esmorecer na fé. Para tanto, precisamos ter o desejo sincero de agradar ao Senhor com o nosso serviço ao reino de Deus. Só com a ajuda dele seremos vitoriosos. Que Deus possa te abençoar, assim como foi com Paulo, que terminou a carreira, que guardou a fé, que agora declarou no finzinho dessa jornada que ele entraria, que o Senhor livrou ele de todos os males e ele entraria nos seus reinos celestiais. Nós vamos para mais um intervalo, o próximo bloco voltamos lá do Tempo Central com o nosso culto da família com Escola Dominical.